Muito obrigada, Valéria. Muito obrigada ao Centro Espírita Bezerra de Menezes. Obrigada a Nani, que está aí na retaguarda. Obrigada a todos pela companhia, pela presença. E vamos juntos hoje, nessa manhã de domingo, falar sobre o perdão. Essa palestra eu já fiz de forma presencial aí no Centro Espírita Bezerra de Menezes, há uns meses atrás. E por sugestão da Nani mesmo, a gente resolveu fazer aqui na live, deixar registrado o perdão, esta análise sobre o perdão. Nesse momento de pandemia, no último encontro, nós falamos das dificuldades que nós estamos tendo pelo afastamento com os seres que amamos. A pandemia nos afastou das pessoas queridas, dos abraços, dos encontros, mas tem um outro lado da pandemia que nos aproximou demais de outras pessoas. Nós estamos convivendo muito mais do que antes com aquelas pessoas mais próximas do nosso núcleo familiar. Antes, a gente só se encontrava no café da manhã, às vezes no almoço, às vezes no jantar. De repente, nós passamos a conviver muito mais e hoje a gente se encontra quase o dia todo. Cônjuges trabalhando em casa, filhos estudando em casa, e isso aproximou. No começo foi gostoso. No começo, nós todos, né, falamos, nossa, parece umas férias prolongadas, né? Estamos com umas férias prolongadas e isso é muito bom, conviver. Mas isso daí foi se aproximando muito, foi deixando a gente muito próximo e a gente foi ficando meio intolerante, meio repartindo as frustrações do momento, meio impaciente. Conviver não é fácil. Então, esse momento talvez seja muito bom a gente rever o perdão, rever os erros, o porquê que a gente tem dificuldade de convívio, que é o que nós vamos tentar falar hoje exatamente sobre essas dificuldades. Na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, Kardec nos traz que todos fomos criados simples e ignorantes, vazios de conhecimento e com livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio propicia que a gente, através das nossas escolhas, vá desenvolvendo experiências. E nessas experiências, nós vamos aprimorando, melhorando, recebendo informação, recebendo experiência e crescendo. Mas, para experienciar, somos alocados em planetas, em formação, como nós, juntamente com outros espíritos na mesma situação. Conviver não é fácil. Conviver duas pessoas já é complicado. Eu quero as mesmas coisas que o meu marido e às vezes a gente briga. Eu quero as coisas diferentes dele e nós também brigamos. Então imagine conviver um grupo de espíritos juntos. Espíritos que foram criados simples e ignorantes, todos iguais, mas que com o livre-arbítrio e esse desenvolvimento de escolhas próprias, vai desenvolvendo caminhos diferentes e personalidades únicas. Nós passamos a ser universos paralelos, cada um diferente do outro. Então imaginemos, mais de 7 bilhões de pessoas diferentes entre si, ignorantes, e eu estou usando o termo ignorante na acepção correta do termo, aquele que não tem conhecimento, sem ironia, 7 bilhões de pessoas vivendo, né? Espíritos com uma inteligência pouco desenvolvida, muita criatividade, teimosia, pouca elevação moral, tem que dar muita confusão mesmo. Tem que dar muita confusão. E Jesus sabia disso. Jesus lá atrás vem e traz a necessidade de nós desenvolvermos a calma, a tolerância, o perdão, para conseguir conviver sem muita briga, sem nos autodestruir. Mas, depois de 2000 anos, a gente ainda não conseguiu entender. E ele diz, vamos tolerar, vamos ter paciência, vamos amar, vamos perdoar, e nós aqui tentando até hoje perdoar. Perdoar não é fácil, não é fácil. Vamos ao conceito de perdão. O conceito de perdão no dicionário é relevar, isentar de pena, desobrigar, absolver, desculpar. Desculpar. Desculpar
é tão difícil? Por que é tão difícil desculpar? Para entender essa dificuldade, nós precisamos falar do erro. Não existe perdão sem que tenha ocorrido um erro anterior. Alguém passou por nós e errou. De uma forma ou de outra, com intenção ou sem intenção, e errando na nossa vida, ela nos provoca uma dor, que gera uma mágoa, que a gente precisa trabalhar e perdoar. A capacidade que nós temos de entender esse erro, a gravidade desse erro, a maturidade nossa e do outro é que vai determinar essa facilidade, essa capacidade de perdoar. Quais os maiores entraves ao perdão? Vamos imaginar um erro de trânsito. Acontece um erro de trânsito, alguém passa no sinal vermelho e não acontece nada. Houve um erro, mas não houve uma consequência. Mas lá estava eu atravessando a rua e vem um carro no sinal vermelho e esbarra em mim. E me aborrece muito, me dá um susto imenso, mas não acontece coisas muito graves e eu sigo em frente. Relevo, esqueço, consequências leves. Mas se esse carro me atropela e me deixa paraplégica, a gravidade é muito maior, esse resultado é muito mais grave. Como que eu vou encarar esse resultado? Tem pessoas que têm uma resiliência, uma facilidade de enfrentar as dificuldades do caminho e se refazer. Elas conseguem superar qualquer dificuldade, qualquer tragédia que acontece. Então, eu fiquei paraplégica e me reinvento. Eu acabo entendendo o que aconteceu, que foi um erro, que é possível qualquer um naquela situação errar, e eu perdoo, eu relevo e sigo em frente, desobrigo aquela pessoa que me feriu e me reinvento. Eu viro uma escritora, eu viro um cientista, um atleta, mesmo paraplégico. Mas algumas outras pessoas não conseguem fazer isso. Elas não têm maturidade para entender esse erro dessa maneira. E elas param no tempo, vivendo aquela tragédia e não assimilando aquele resultado grave. Ela passa a sofrer aquilo e sofrer e não sai daquele ponto. Ela deixa de ir à frente, ela para a sua vida e nunca mais é a mesma pessoa. Portanto, é a gravidade, desse resultado, a minha maturidade, que vai dificultar ou não esse erro. Nossas vidas estão cheias de erros. Sempre vai ocorrer erro, grandes e pequenos. Eu vou provocar e eu vou receber erros. Como é que eu posso encarar esses erros de uma forma mais assertiva, com mais compreensão, com mais indulgência, para me levar para o perdão? Quais são os entraves a isso? Bem, os entraves ao perdão, pela análise dos ensinamentos espíritas, a gente chega à conclusão de que os entraves são 3. Nós temos em nós a ignorância, o orgulho e a vitimização a dificultar o nosso perdão. Vamos tentar entender um pouco essas 3 e ver o que a gente pode fazer para, na prática, acabar com eles, ou pelo menos diminuir. Ignorância. Quando eu falo aqui de ignorância, eu estou dizendo sobre a nossa ignorância dentro desse contexto evolutivo. Quando eu ignoro esse contexto evolutivo em que eu existo, em que Deus, soberanamente justo e bom, nos fez todos iguais, simples e ignorantes, como eu disse lá na pergunta 115, aptos a se preencher, mas sem experiência, e exatamente por não ter experiência e por não saber, eu vou errar. Quando eu não consigo entender isso, eu dificulto muito o perdão. É preciso entender a falibilidade humana como algo inerente ao nosso espírito, como algo inerente, uma característica natural a essa atual fase em que nos encontramos. Nós somos seres aprendizes, estamos começando essa jornada existencial. Não dominamos, não nos entendemos e nem entendemos o outro. E isso vai gerar erro. Eu não passo por todo o ensinamento, desde a infância até ao grau superior, sem passar por erros. Eu não deixo de engatinhar e começo a caminhar automaticamente, instantaneamente, sem errar.
É preciso que eu me levante vagarosamente, dê os primeiros passos. E nesses primeiros passos eu vou me desequilibrando aqui e ali para que o meu cérebro possa aprender o equilíbrio, possa aprender a ajustar. E eu vou caindo e vou errando e vou caindo até o dia em que eu acerto e não preciso mais cair, eu já sei caminhar. Assim é em nossa vida. Simples e ignorante, nós vamos mesmo errar. Entender isso facilita muito a ação do perdão. A falibilidade humana é natural a todos os humanos encarnados. Errar realmente é humano. Errar realmente é humano. E eu vou errar, eu vou falhar com o meu irmão, e ele vai errar e vai falhar comigo. E nós vamos precisar lidar com isso e nos perdoar. Foi o que o Cristo nos ensinou. Ou a gente faz isso, ou a gente não para de brigar, ou a gente não para de se machucar. Então, o primeiro ponto, trabalhar essa ignorância dentro desse contexto evolutivo, entender o meu papel de espírito em desenvolvimento e entender que todos os que estão ao meu lado estão na mesma situação, abre o meu coração e o meu entendimento para a indulgência e para o perdão. O outro entrave é o orgulho. Orgulho é um conceito elevado de si mesmo. O orgulhoso, ele se acha. Eu acho que eu sou a melhor, eu sou uma boa pessoa, eu sou inteligente, eu aprendo fácil, eu sou compreensiva, eu sou tudo de bom. E eu não admito erros contra a minha pessoa, porque eu sou tão bom, então eu fico, como assim? Como que você erra? Como que você me atropela? Como que você me causa um mal? Quem é você para fazer isso comigo? A arrogância do orgulhoso não permite erros na sua vida, nem seus e nem dos outros. Ele não admite que ele próprio erra. Falta ali aquela sapiência que nós acabamos de dizer para entender a falibilidade humana como uma característica natural de todos os seres. E falta ali empatia. Ele, às vezes, até admite que erra, mas ele ainda coloca a culpa no outro. Eu errei, mas não foi por minha culpa. Foi o outro que me distraiu, foi o outro que me irritou, que me estressou e me levou a errar. Faltando empatia, ele não consegue se colocar no lugar do outro para entender os motivos do outro. O que é empatia? É a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro e entender as atitudes do outro. Todos nós somos mais ou menos orgulhosos. Todos nós trazemos dentro de si o orgulho. Mas esse orgulho e essa empatia que o orgulhoso faz, e que todos nós fazemos um pouco, nós fazemos de forma errada. Porque a gente faz um pouquinho disso, mas não para entender o outro, mas de uma forma arrogante, como um julgamento, como uma crítica ao outro. Então a gente se coloca numa situação de observador e a gente vê o acidente acontecendo e a gente diz, nossa, mas como assim? Ele estava a 20 por hora. Como ele não conseguiu brecar? Se eu tivesse lá, eu teria conseguido. Seria fácil, eu nunca teria errado dessa forma. É como futebol, né? Futebol, o brasileiro, todos os brasileiros entendem de futebol, principalmente na Copa. A gente senta para assistir o jogo e a gente senta lá no conforto do nosso lar, com um ventilador, ar-condicionado, um suquinho do lado. E ali a gente vai percebendo que o zagueiro está ali pronto para fazer o gol e de repente ele perde o gol. Ah, como assim? Como assim perder esse gol? Ah, se eu tivesse lá, qualquer um faria. Eu faria aquele gol, era só desviar para a direita, entrar pela esquerda, driblar ali, pronto. Fácil. Mas isso não é empatia. Isso não é empatia. Aquele jogador, ele estava correndo, suando, cansado. Ele estava ali naquela posição, tendo que olhar para trás para ver de onde vem a bola, tendo que olhar do lado para ver de onde vem o adversário, tendo que olhar à frente para calcular a distância, a velocidade que ele tem que chutar. Tudo isso sem ar-condicionado, sem nada, sem a câmera a lhe dar as imagens necessárias como a gente tem em casa. Então aí fica fácil.
Empatia é se colocar no lugar do outro nas mesmíssimas condições em que o outro se encontra. Então eu tenho que analisar o outro. Será que motivo que aconteceu para levá-lo a praticar, a fazer aquela atitude que o levou ao erro? Será que ele não teve uma cãibra ali no sinal vermelho? Uma dor aguda, uma angina, uma cólica? Será que ele não olhou do lado, viu um outdoor que lembrou algum trauma de infância, que deu um pânico, que em ato reflexo, ao invés dele brecar, ele acelerou? Será que eu, no lugar dele, com aquela mesma dor, tendo a mesma cãibra, naquele momento, ato reflexo, eu não teria feito a mesma coisa e errado o mesmo erro? Será que aquele jogador não teve um dia difícil? Mesmo treinando, mesmo ganhando tanto para treinar, ele teve uma indigestão, um mal-estar, dormiu mal à noite, está com problema com a esposa, está com problema com o filho, está estressado, e de repente correndo ali, fazendo aquela coisa que ele já sabe fazer, que tanto ele treina, ele verifica que aquilo tudo está tendo um efeito muito pernicioso na sua vida. Ele se distrai, ele tem um branco, ele tem um mau desempenho e erra. Isso é empatia. Eu me colocar no lugar dele e imaginar que qualquer que seja o motivo que eu desconheço, porque a empatia não vai me dar esses motivos. Esses motivos podem estar em várias vidas. Existem motivos temporais, locais, dessa vida, de outra, que levaram aquela pessoa, diante das escolhas dela, a chegar naquele momento com aquela maturidade. Muito diferente de mim, mas que justifica aquele momento errado. E isso faz com que eu quebre a minha resistência ao perdão. Entender que o outro tem motivos, assim como eu. Porque a gente se desculpa, olha, eu errei no trabalho, olha, eu tive um dia difícil, eu errei, mas não vai mais acontecer. A gente se justifica, né, por qualquer situação, por motivos, e o outro também tem. Então, trabalhar o nosso orgulho, desenvolvendo em nós a empatia, vai abrir a nossa mente para que a gente consiga perdoar muito mais. O terceiro empecilho é a vitimização. E para falar de vitimização, a gente tem que falar de mágoa. Alguém errou, me gerou uma dor, me gerou uma lesão, uma decepção que provocou um sofrimento que me levou a uma mágoa. A mágoa é esse sentimento desgostoso que todo sofrimento, toda dor traz. É normal sentir mágoa. Todos nós, ninguém gosta de sofrer, ao receber um sofrimento, vai ficar magoado no primeiro momento. É normal sentir mágoa. O que não é normal é essa mágoa não ter prazo de validade. Quando essa mágoa não tem prazo de validade, nós eternizamos a nossa dor através da vitimização. A gente se acha uma vítima e a gente, olha, se justifica com essa tristeza que a gente sente e ressente, e sente novamente, e vira um ressentimento, e a gente se justifica parando no tempo e cultuando esta dor que já aconteceu, que deveria estar no passado, que deveria estar elaborada, sentida, mas não. Quantas vezes a gente não vai pela vida levando todas essas dores? Nós vamos recebendo essas pedras que a vida nos traz e vamos colocando na nossa sacola e vamos carregando essa sacola cheia de pedras, traições, decepções, bullying, erros todos que fizeram, que aconteceram na nossa vida, dores que nos foram provocadas, guardadas como uma preciosidade em que a gente tem até um certo orgulho, olha. Guardamos como troféus macabros que a gente expõe. Olha, essa dor, olha, uma decepção que eu sofri muito nova. O bullying, isso aqui é o bullying que eu sofri quando eu tinha 7 anos de idade, lá no primário. Nunca esqueci. Esse outro foi uma humilhação que uma amiga fez eu passar. Eu tinha 9 anos.
ficou gravado em mim. Aqui, essa traição com meu primeiro namorado, quando eu tinha 14 anos, nunca esqueci. O outro, meu pai, quando ele nos abandonou. Eu vou juntando essas peças, essas pedras, esse sofrimento, essas dores, que vão pesando essa mochila. Eu vou carregando essa mochila pesada pelas costas, não esquecendo. Alguns de nós sentem até orgulho. Olha, perdoar eu perdoo, mas esquecer, eu não vou esquecer nunca, não esqueço, não. Eu não esqueço. Eu sigo em frente, perdoo, mas não esqueço. Mas como assim? Como assim não esqueço? Se esquecer é o que o perdão é o papel principal do perdão, é nos fazer esquecer essas ofensas, para que a gente possa voltar a caminhar, é nos desobrigar com aquela pessoa que nos feriu. Porque nós estamos ali atados numa corrente com aquele ser que nos machucou. E cultuar essa dor vai nos vitimizar, eternizando isso e não deixando que a gente siga a nossa jornada evolutiva. É como o obsessor. O obsessor, ele não se conforma de ter sido machucado. E ele quer vingança. Ele quer que o outro também sofra. E ele leva uma vida, 2 vidas, várias vidas pensando nisso, enquanto às vezes o outro que o feriu já se refez, já seguiu a vida, já se modificou, e ele está ali ainda querendo algum troco pelo que ele levou. Ele está estagnado, estagnado. A vitimização, ela é uma âncora que deixa a gente estacionado no passado. Ficamos lá no passado, remoendo, revivendo aquilo. E é tão difícil caminhar com essa energia represada, é tão difícil caminhar com esse peso que o nosso espírito vai se cansando, vai se deprimindo. E cada vez mais a gente fica mais difícil ir à frente, fica mais complicada a nossa evolução. É preciso que a gente faça uma limpeza nessa nossa sacola existencial, nessa sacola de pedra, nessa mochila cheia de troféus macabros. É preciso fazer uma faxina nisso, para limpar isso e nos colocar ao caminho de forma mais leve. E como que a gente faz essa faxina? Essa faxina a gente faz como a gente faz uma faxina doméstica. Como aquele quartinho da bagunça que a gente tem em casa e que a gente olha e precisa limpar. E ele vai enchendo e a gente fala, preciso organizar. E vai passando um dia, a gente fala, daqui um dia, daqui 2 dias eu começo, daqui um mês, nas férias. E a gente vai protelando aquela faxina até um dia que não dá mais. As coisas estão saindo, estão ali, não tem mais espaço e eu preciso enfrentar. E aí eu enfrento. E é tanta poeira, é tanto pó, é tanta fuligem, é tanto bicho, é tanto inseto, é tanta barata, é tanto rato, é um mau cheiro que sai, é uma bagunça. Porque eu vou tirando coisa de lugar, eu vou jogando coisas fora, eu vou reciclando. E parece que aquilo nunca mais vai voltar ao normal. Porque eu mexi na bagunça. Mas, pouco a pouco, organizando aqui, limpando, lavando, arejando, abrimos a janela. O sol vai entrando, vai arejando, novos ares chegam e a gente limpa, lava, recicla. E um belo dia está tudo arrumado, tudo organizado. E aquele lugar ganha novos ares. E a gente percebe que o que estava pequeno, de repente, até ficou grande, tem mais espaços para colocar coisas novas. É isso que precisamos fazer com o nosso interior. Limpar esses troféus antigos, essas dores que já não têm mais sentido, que estão no passado, tirar e desobrigar, para que o sol entre no nosso interior, liberando espaço para que a gente consiga receber novas experiências, novos amigos, novos amores, novas alegrias, novos conhecimentos, para que a gente siga em frente. Precisamos limpar tudo isso. É como o computador. A gente no computador vai deletando o que a gente não precisa. Só que a gente deleta e isso vai ficando aonde? Na lixeira. E a lixeira vai enchendo. A gente não vê a lixeira, ele já não está mais aquele arquivo ali
não está, mas nós não estamos mais vendo, mas aquilo está incomodando o funcionamento do nosso computador. A tal ponto que chega num tempo em que a gente não consegue mais nem salvar um documento. A gente precisa limpar a lixeira para que esse espaço seja recuperado. A maioria das dores que nós vamos encontrar nessa faxina são dores pequenininhas, coisas que já não têm sentido e que às vezes a gente nem lembra mais o nome de quem provocou. Quem é que me fez bullying mesmo? Como que era o nome daquela minha amiga que me humilhou? Quando a gente é criança, tudo tem um tamanho muito grande. Porque nós somos pequenininhos, então tudo tem um sentido muito grande, muito assustador. As dores, os erros são dimensionados de uma forma muito grande. Mas a gente vai crescendo, vai elaborando e aquilo perde o sentido. Pode me xingar hoje, né? Não vai me ferir mais, é outro momento, já tem outra estrutura, ou outro amadurecimento, é outro momento. Então, a maioria são dores pequenas. Temos dores grandes, que aí sim nós vamos precisar de ajuda técnica. Psicólogos, psiquiatras, para tentar resolver. Mas, é como no quartinho. Lá no quartinho, às vezes tem algumas coisas que ficam muito pesadas, algumas coisas que ficam muito... A gente não consegue tirar sozinha. Um volume muito grande, a gente fala, não, alguém tem que me ajudar, porque eu não tenho músculo para descer isso. Então, a gente precisa de ajuda para as dores grandes, mas são poucas. Como no quartinho, são poucas coisas grandes. A maioria são coisas pequenas que a gente dá conta. É preciso reciclar toda a nossa experiência e sair do passado que não nos pertence mais. Esse passado que a gente traz para o presente faz com que a gente não viva o presente e não viva o futuro. Isso é muito, muito triste e muito penoso para quem já sofreu, para quem é a vítima. O perdão é mais necessário para quem já sofreu para a vítima, por isso é mais importante para quem já recebeu a dor, já foi penalizado com uma dor e merece ir em frente. E somos nós mesmos que contribuímos para que isso não aconteça quando a gente eterniza essa mágoa e nos vitimiza. Então, trabalhar a ignorância em nós, trabalhar o nosso orgulho e trabalhar essa vitimização, essas mágoas antigas, trabalhar esses fatores com relação ao perdão, ao entendimento do erro do outro, vai nos ajudar muito a aplicar aquilo que Jesus nos ensinou e que é tão difícil. Perdoar, perdoar, perdoar. Perdoe não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Bom, 490 vezes na vida, então, não é fácil, né? Perdoar 490 vezes. Mas não é bem assim, veja bem. O texto bíblico, ele nos diz literalmente o seguinte: então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Ele está falando no singular, ele não está falando no plural. Quantas vezes eu deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7 vezes, mas 70 vezes 7 por pessoa. São 70 vezes 7 por pessoa, ou seja, é perdoar sempre, é perdoar infinitamente, é perdoar a todos, todos os dias, todos os erros. Por quê? Porque assim nós seremos bonzinhos? Não, não é por isso. É porque perdoar é a única forma de resolvermos os nossos sofrimentos e seguir adiante. Não dá para seguir adiante com as dores que nós temos, e nós vamos receber dores nas nossas existências, vamos provocar e vamos receber. E não dá para seguir adiante com uma positividade, buscando se evoluir, se nós não resolvermos essas dores, e nós só vamos resolver essas dores com o perdão. É o perdão que vai nos libertar
libertar, nos desobrigar com tudo aquilo que nos aconteceu, que teve um sentido lá atrás, teve um porquê, mas que agora já passou. Agora já passou. Então, entender tudo isso pode nos ajudar muito a perdoar sempre aquele irmão, a desenvolver a compaixão com aquele irmão que, como nós, erra muito, erra sempre, erra todos os dias, como nós como nós erramos. E que, como nós, tanto precisa do perdão, tanto precisa de indulgência, tanto precisa dessa compreensão. Eu agradeço muito a companhia de todos e peço a Jesus que nos abençoe nesse domingo iluminado, nos trazendo uma semana abençoada e muita disposição para o perdão. Perdoemos, perdoemos, perdoemos sempre. Obrigada, obrigada a todos pela companhia. Muito obrigada.